Esse vídeo é sobre botar um procedimento aqui chamado, em uma configuração, né, chamado DNS Sinkhole. Qual é o objetivo disso? Vocês vão ver que é bem interessante, de fácil aplicação e com um efeito bem legal em relação à proteção da rede. Então, assim, vou mostrar os conceitos básicos, tá? Então, a ideia aqui não é me estender muito nisso, eu quero mais mostrar a aplicação, tá bem? O funcionamento, certo? Mostrar dois cenários de aplicação bem comuns, talvez se encaixe em 99%, né, dos cenários onde se aplica o DNS Sinkhole. As limitações, né, e aí como fazer com as melhores práticas, vamos dizer assim, diminuir essas limitações desse procedimento. Então, o DNS Sinkhole, ele tem como objetivo criar um ralo. Tem um típico aqui, o nome de sinkhole, certo? Tradução direta aqui é um ralo, ok? Para as requisições indesejadas de DNS. Então, basicamente, a resposta para a requisição de DNS ela será respondida com um endereço fake. Isso vai evitar que esse domínio, né, esse nome, que o DNS faz exatamente isso, né? Basicamente, ele vai pegar um domínio, então um domínio lá tipo www.google.com e traduz para um IP. Esse é o procedimento normal do DNS. Normalmente, aqui será devolvido o IP do domínio que a gente quer. A proposta aqui é, determinado domínio, eu vou devolver um IP que o cara não vai chegar lá. Certo? Ele não vai chegar no destino. Então, o objetivo aí é fazer o controle dos acessos, certo? Então, a aplicação, certo? Necessita fazer, né, essa questão de tradução, a maior parte delas precisa, e bloqueios de malware também. Então, vou mostrar depois uma lista para vocês lá de domínios, que são conhecidamente repositórios de malware, e não vai haver acesso, não vai haver acesso na rede interna para esses caras. Detalhe, isso é implementado do lado servidor, então não há nenhuma modificação do lado cliente, não precisa modificar nada lá nas máquinas de ninguém, certo? Seguindo. Então, como é que funciona? O servidor DNS ele vai ser configurado com umas zonas fakes. Eu vou mostrar para vocês depois como é que se faz isso. E esses domínios aí é que vão ser colocados nesse ralo. Então, basicamente existe um direcionamento. Quando bate nessas zonas aqui que a gente não quer, vai devolver, em vez do IP legítimo, o IP fake. Essa lista ela pode ser estática, então vocês podem manualmente criar os domínios que vocês querem, ou se basear em alguma lista dinâmica que distribui já esses domínios que eu tinha comentado anteriormente, que já contém malware, certo? Não queira se acessar. Então, quando o cliente solicita um domínio que esteja na lista de indesejados, o servidor retorna o IP fake. Então, um exemplo aqui, certo? O cara vai acessar www.netflix.com e, em vez de retornar o IP para chegar nesse endereço, ele vai retornar, por exemplo, localhost. Então, o cara não vai conseguir chegar no endereço original. Essa é a ideia básica. Então, existem listas, certo? Que já fornecem. Tem que fazer um pré-processamento, tá? Nessas listas, não são diretamente aplicadas. Eu vou mostrar um script bem simples depois como se faz isso, mas para vocês terem uma ideia. Nessas listas aqui que são constantemente atualizadas, da SANS, certo? Tem vários domínios desses que contêm malware. Então, se uma máquina infectada dentro da rede interna de vocês queira acessar um domínio desse, ele não vai acessar porque vai cair aqui num localhost da vida ou no IP que vocês quiserem, não o IP que seria o IP da origem, certo? O original, vamos dizer assim. Muito bem. Então, aqui um cenário de aplicação. Vocês têm o servidor de DNS legítimo de vocês, certo? Então, essas máquinas todas têm que, obviamente, fazer as requisições de DNS para esse cara. Então, se vocês botarem aqui, por exemplo,
888 como servidor de DNS, nada disso que eu estou falando vai funcionar. Ok? Vocês têm que botar o IP desse cara aqui. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão distribuir esse cara aqui por DHCP, por exemplo. Certo? E vão garantir no firewall de vocês aqui que ninguém vai acessar DNS externos. Então, se alguém aqui solicitar um DNS externo, vocês não vão permitir. Então, isso aqui é um pré-requisito para isso aqui funcionar. Isso aqui é bastante comum, certo? Ter um servidor, nem que seja de cache interno. Okay? O serviço de DNS é um serviço bem leve. Pode rodar numa VM com poucos recursos, certo? Ou até como um serviço num servidor que não esteja muito ocupado aí, tranquilamente. Então, a ideia é assim. Esse host aqui vai resolver algo do tipo www.xxx.com. Isso aqui é um endereço que é sabidamente um endereço de malware. Ele vai fazer uma requisição DNS para esse cara aqui. Isso é o normal que vai acontecer, certo? Uma requisição perguntando qual é o IP desse domínio aqui. O servidor DNS, em condições normais, devolveria o IP legítimo daquele endereço ali. E esse cara vai fazer acesso, então, a esse xx.com. O que faz o sinkhole é o seguinte. Quando o cara tenta resolver esse domínio aqui, o servidor DNS vai estar preparado e vai dizer o seguinte: esse cara aqui eu não vou te entregar IP válido para ele. Eu vou te entregar um IP fake. Então, vou manter o funcionamento do DNS como ele é. Só que esse IP aqui, esse cara não acessa para fora. Porque esse IP vai apontar, por exemplo, para o próprio localhost ou para um IP qualquer dentro da rede de vocês. Então, esse aqui é um cenário bem simples de aplicar. Já vou mostrar agora um cenário desses caras em funcionamento. Outro cenário interessante, que pode ser mais seletivo, certo? É esse aqui. Então, eu posso ter a condição de ter, por exemplo, zonas ou liberações baseados em IPs. Então, imagine o seguinte. Olha, o pessoal aqui da VLAN 120, ele vai ter uma série de restrições. Então, ele vai acessar, por exemplo, somente algumas zonas que eu estabeleci. Então, eu vou criar aqui regras no servidor DNS que esses caras aqui vão ter, digamos, regras, né, diferentes da VLAN 110 aqui, por exemplo. Eu posso até mesmo pegar um único host e dizer que esse cara aqui não vai acessar, por exemplo, o Facebook, o Netflix, só baseado no DNS. Lembrando, se o cara colocar o IP, certo? Direto, ele não faz requisição de DNS, ele vai tentar fazer o acesso aqui. Certo? Só que o DNS é a base do funcionamento das aplicações, principalmente as que utilizam nuvem. Certo? Então, tu vai complicar muito a vida de quem tentar fazer isso aqui, para acessar esse serviço que vocês não querem fazer a permissão. Ok? Muito bem. Então, algumas limitações, certo? Então, isso aqui eu já tinha comentado. Ó, os bloqueios, eles são feitos por requisições DNS. Então, se o cara usar o IP direto, não haverá comunicação. Mas, como eu falei também, dependendo da aplicação hoje em dia, tu não vai conseguir fazer esse acesso. Ou tu vai ter muitas limitações. Os clientes internos, eles devem, isso é um pré-requisito fundamental, utilizar o servidor DNS onde se foi aplicado esse processo de sinkhole. Então, aí, restringir os acessos a DNS externos, porque o cara pode ir lá e configurar o servidor DNS externo na máquina dele e burlar essa proteção aí. Para domínios que utilizam, né, redes de conteúdo, de distribuição de conteúdo, como CDN ou nuvem,
Então tem que ser analisados os padrões de domínios para gerar as zonas de ralo. Então, por exemplo, ó, só botar Facebook, e não precisa botar o www, vou mostrar para vocês. Facebook, qualquer coisa que tenha Facebook. O problema é que existem outros tipos de domínios que também são do Facebook. Então, por exemplo, teria que se acrescentar esse cara aqui, o fbcdn.net, certo? Faria algo dessa forma assim, usando coringas. Então, se o cara botar qualquer coisa, isso aqui na verdade é o seguinte, ó, qualquer coisa para cá, ó, desse endereço, vai cair no sinkhole. Tranquilo? Então, lá. Então, aqui você tem que restringir no firewall. Basicamente isso, tá? E distribuir por DHCP. Isso aqui basicamente já é feito, certo? Só que não adianta distribuir o DNS por DHCP externo, tem que ser esse que a gente vai fazer essa limitação aí, essa configuração. Bom, em relação às melhores práticas, então usar essas listas dinâmicas aqui com cuidados. Por quê? Porque tem listas que são menos agressivas. O que é menos agressivas? Daqui a pouco vai aparecer lá outlook.com nessas listas. Vai te bloquear o e-mail para quem acessa o outlook.com. Ok? E monitorar os logs. Então, minha dica, peguem listas que são menos agressivas, com domínios sabidamente com malware ou domínios que vocês insiram estaticamente. Certo? Vocês também podem adicionar exceções, como esse caso do Outlook. Pô, se essa lista aqui tiver o domínio do Outlook, não, eu quero que, mesmo assim, eu removo. Toda vez que eu aplico esse meu sinkhole, eu removo esse cara aí. Isso aqui é tudo à base de script, ok? Isso aqui é tudo script. Eu vou mostrar depois no script um exemplo, né, de que pode ser usado para fazer esse tipo de coisa. É um script até simples, né? Não tem muito mistério. É muito mais filtrar que qualquer outra coisa. Habilitar os logs dos servidores de DNS. Então isso aqui é um negócio bem legal para detectar as requisições dos clientes. Então assim, já que a gente sabe agora quem está acessando esses domínios que tem malware, a gente sabe que o cara está infectado. Então a gente consegue saber o IP da tua rede interna acessou um domínio que estava na tua lista de domínios que tem malware. Tem como saber isso? Sim. Tu ativa os logs no servidor de DNS. Quando tu tem múltiplos servidores de DNS, às vezes é comum, certo? Dentro de uma instituição, tu ter o servidor primário, secundário, ok? O que eu estou falando agora, bastaria um servidor de DNS interno, certo? Só fazendo cache e repassando, ok? Repassando o que não está resolvido local, ele manda para frente. É só ele centralizar as resoluções, tá? Então, centralizar essa lista, ok? Num único servidor e o outro sincroniza, para não haver problemas de, de falta de sincronia, certo? Dessas listas que vocês estão bloqueando. O outro caso interessante é utilizar views. Então, aplicar restrições por faixas de endereço. Aquele segundo cenário que eu tinha mostrado ali. Tá, como é que se faz isso, né? Então, aqui é um exemplo antes, né? Aqui é um log, tá, do servidor de DNS. Então, reparem, ó. O que está mostrando aqui? Esse cara é o cliente, ó, o 200. Ele tentou fazer uma query para esse domínio aqui, que é sabidamente um domínio com malware. E esse aqui é o IP do servidor de DNS, o 15 aqui. Então, se eu pegar esse log e eu analisar ele, eu vou saber que esse IP 200 aqui, esse cara aqui está com vírus. Tem alguma coisa errada nele. Isso aqui é ativado no próprio servidor. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse cara funcionando. Tá? Então, olha só. Esse aqui é o servidor. Okay? Esse Linux é o servidor. Esse Windows XP aqui vai ser o nosso cliente. Tá? Então, eu vou mostrar as configurações aqui. Basicamente são essas. Ó. Eu tenho, no meu arquivo de configuração do DNS, o seguinte. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó.
Tudo isso aqui é padrão, certo? Todas as configurações aqui, elas são padrão. Aqui eu estou permitindo fazer requisições da minha rede interna. Aqui eu estou permitindo que o localhost faça isso, certo? Coisas genéricas, tá? Isso aqui não tem nada demais. Aqui é legal. Isso aqui são os logs. Então, como é que tu configura log para gerar aquele exemplo que eu mostrei ali? Então, nesse arquivo aqui, query log, vocês podem ver quem foram os caras que fizeram acessos, né, indevidos. Isso aqui não interessa em relação ao sinkhole, certo? Isso aqui é uma um log de query normal. O que eu estou dizendo é que se tu tem a lista dos domínios que tem problemas, vamos dizer, que são bloqueados, tu pode coletar daqui. Certo? Então tá, deixa eu limpar aqui. Uma coisa que eu acho que eu passei aqui. Não, ok. Bom, aí vem a questão do uso do sinkhole. Basicamente assim, ó. Essa entrada aqui, esse blocked conf, é que faz a mágica. Certo? O que eu estou fazendo aqui é aquele exemplo que eu estou isolando a rede a partir dos endereços. Então eu crio uma CL, que é uma lista, boto a faixa de IPs que eu quero aqui, e se for uma requisição desses caras aqui, então eu crio uma view. E essa view eu digo que eu vou botar domínios aqui que eu não quero que o cara acesse. Porque quando retornar qualquer coisa que estiver nesses domínios, eu vou retornar para um IP que o cara não vai chegar em lugar nenhum. Aqui eu tenho outro exemplo, certo? Que seria uma outra faixa de IPs. Eu estou usando IPs únicos aqui, tá? Estou usando barra 32, mas poderia ser um barra 24, certo? Barra 21, não interessa. Mesma coisa, ó, eu estou bloqueando. Então, qual é a sequência aqui? É assim, ó. Se tiver numa lista aqui, numa view, ele vai ser bloqueado, vai ser bloqueado. Quem não estiver em nenhuma dessas listas aqui, nem nessa, nem na anterior, ele vai cair no resto que eu chamei aqui. Certo? Essa view resto, o que ela faz? Ela pega qualquer cliente. Então a sequência tem que ser essa, ó. Eu pego primeiro as exceções, ó. Aqueles caras eu não quero, e o resto entra aqui. Então eu percebo que o resto, ó, ele não tem nenhum desses bloqueios. Então mais ou menos essa é a lógica, tá? Como é que é esse arquivo aqui? Blocked.conf. Então como é que ele é montado? Ó. Basicamente, vocês vão ter esse padrão aqui, tá? Zone, isso aí tudo padrão DNS, certo? O domínio, aqui é um domínio né, específico, mas ele pode ser, por exemplo, mais genérico, vou inserir um, tá? Tipo master, quer dizer, nós somos a zona desse cara, então a gente está enganando o DNS, porque a gente passa primeiro aqui. Então, se o cara passar aqui, eu estou dizendo que ele vai usar esse arquivo aqui de zonas, que eu chamei de deadzone.zone. Então, aqui vai dizer qual é o IP desse domínio. Certo? Veja que é o mesmo para todo mundo. Ó. É o mesmo para todos esses caras. Então, se o cara tentar acessar esse domínio aqui, vai retornar sempre alguma coisa que é diferente do que deveria acontecer. Como é que eu insiro uma zona aqui? Isso aqui eu peguei de uma lista, tá? Da Sans, que eu tinha mostrado ali nos slides. Ó, eu vou inserir aqui, vou pegar um exemplo. Vou colar aqui. E vou dizer o seguinte, ó. Olha, tudo que tiver google.com, eu quero que seja jogado para o ralo, que nada mais é que esse arquivo aqui, já vou mostrar o que ele tem. Certo? É isso aqui. Ó, salvei. Vou fazer, se eu estou usando o CentOS, certo? Então é named aqui, fazer um reload. Ok. Carreguei a zona.
demorou um pouco, por quê? Porque olha só, eu estou usando duas views. Então eu tenho aqui 4.634 zonas, certo? Claro que eu tive que duplicar aquele arquivo ali, blocket, uma para cada view, ok? Mas isso aqui é só na inicialização, depois isso aqui não vai fazer nem cosquinha no DNS, tá? O que que tem naquele arquivo lá então, dead zone? O que que é aquele troço lá? Ó. Ele está aqui, ó. Então, o que que ele tem? Assim, ó, bem simples. O que que eu estou dizendo? Qualquer zona, ó, aqui tem um asterisco, ó. Isso aqui faz a mágica. Qualquer coisa daquelas zonas lá, qualquer um, vai devolver esse IP aqui, ó. Certo? É isso que ele vai fazer. Vai devolver esse IP aqui. Vamos ver se funciona. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse XP aqui. O IP desse cara é o 215, ok? Então, se vocês repararem, ele não está na lista lá dos bloqueios. Eu vou acessar aqui o NSLookup para fazer resolução de nomes. Então, o 25415, esse cara aqui, é o Linux, certo? Que a gente acabou de usar ali, que é o servidor que tem o Sinkhole. Ó, www.google.com. Devolveu o IP do Google. Beleza, era isso esperado. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar o arquivo named e vou fazer o seguinte. Eu estou simulando aqui como se fosse uma rede, certo? É um IP ali, mas tanto faz. Ó, esse bloqueios 2 aqui, eu vou botar o IP 215, que é o IP daquele XP lá. Ó, salvei. Vou fazer um reload para aplicar. Ó, name de reload. Ok. Agora, se eu vier aqui e novamente fizer essa resolução, ó, estão vendo o IP que apareceu aqui? Esse IP aqui é aquele do Dead Zone. Na prática, vai acontecer o seguinte. O cara vai abrir um navegador aqui. Vai colocar www.google.com e não vai sair daqui. Ó, ele não vai sair daqui. Por quê? Porque ele está resolvendo por um endereço bizarro. Um endereço fake. Se eu olhar o log lá do servidor de DNS, ó, estão vendo que está aparecendo aqui, ó, o IP 215 fazendo uma query para google.com. Então, se esse cara aqui está tentando fazer isso, ele está tentando burlar, digamos, um bloqueio que foi realizado, ou está fazendo acesso a um endereço conhecidamente com malware. Ok? Por último, vou mostrar um script aqui, um exemplo de script, né? Esse cria zonas aqui, tá? Rapidamente, o que que ele faz, certo? Ele baixa, ó, lá dos Sans Feeds, esse Suspicious Domain High, certo? Depois, o que que ele faz? Ele faz uma filtragem desses domínios. Isso aqui vai sendo feito periodicamente, tá? Sem entrar no mérito da programação aqui, tá? E ele gera, no final da história, ele gera o tal do blocked.conf, certo? Ele gera esse cara aqui, baseado então naquela origem, beleza? Mas tu pode fazer estaticamente, fazer à mão os domínios, né, que tu quiser. Isso aqui é eficaz? Com certeza é eficaz. E em relação a recursos, cara, mínimos.
recursos mínimos, ok? Então é bem simples de aplicar. Aconselho vocês a experimentarem, ok? Em relação às referências, né? Então, só voltando para cá. Em relação às referências, tem um exemplo bem interessante aqui do Sans, certo? Explica aqui bem o conceito, tem um exemplo de montagem. E aqui a questão das views, né? De tornar, então, esses bloqueios aí relacionados a endereçamento. Então, pessoal, assim, ó, é uma ferramenta muito legal para usar em produção, de fácil aplicação. Então, experimentem aí. Acredito que vocês vão achar bem produtivo.